Bom dia, pessoal. Então, vamos começar as orientações das atividades da semana. Hoje, então, dia 24, terça-feira. A primeira atividade que a gente vai fazer é relembrar um pouquinho sobre os verbos que a gente falou lá no começo do ano e ao decorrer desse ensino remoto, eu não comentei mais. Posso ter comentado, assim, comentário por cima, alguma coisa, mas não do jeito que a gente vai fazer hoje. Para a gente, então, relembrar os verbos, vamos fazer as atividades da página 114 do livro. Opa! Aqui. Ponto aqui. Eu vou ler as atividades, vocês tentem fazer sozinho, daí na correção vocês acompanhem a correção para ver se tá certo. 1. Circule no trava-língua a palavra que indica o que a rainha faz. Então, aqui tem um trecho, você vai circular o que a rainha faz. A palavra que você circulou indica uma ação que já aconteceu, vai acontecer ou está acontecendo agora. Então, vocês têm que ver o tempo da frase. Se é passado, presente, futuro, né? B. E como ficaria o trava-língua se essa ação tivesse acontecido ontem? Então, como que você diria essa sentença aqui, que já tem um pedaço escrito aqui, como você diria o resto se tivesse acontecido ontem? Como que você escreveria? Se você estivesse contando isso para alguém. Tá? Aqui tem um verbetezinho, falando então dos verbos. Os verbos variam para indicar o tempo, presente, passado, futuro, em que os fatos acontecem. Então, claro, agora a gente vai ver bem superficialmente, mas o verbo ele varia. Então, igual, eu tenho o verbo, vamos pensar em andar. Então, presente, eu ando. Passado, eu andei. Futuro, eu irei andar ou vou andar. Então, muda, né? E alguns, como vocês viram, tipo, vou andar, precisa de tipo um complementozinho para fazer sentido, porque se eu falar só andar, vai parecer presente, né? Então, como andar no futuro também fica andar, precisa vou andar, porque vou fazer aquilo, né? Mas enfim, a gente não vai aprofundar nisso. Basta vocês saberem que tem tempo. E conforme é o tempo, seja passado, presente ou futuro, vai mudar esse verbo. E a gente tem que ficar de olho. Então, quando a gente está escrevendo uma coisa no passado, não pode errar e colocar uma palavra no futuro, que não vai fazer sentido nenhum. Então, é mais nesse sentido que vem esse verbetezinho, para vocês colocarem as palavras num contexto certo. 2. Circule o verbo e escreva em que tempo ele está. Então, aqui tem uma frase, vocês vão circular o verbo que vocês vão achar, lembrando que o verbo é ação. Então, qual é a ação que está sendo feita aqui nessa frase? Vocês vão procurar e vão dizer se está no passado, presente, futuro. Se já aconteceu, se está acontecendo ou se vai acontecer. 3. Releia. 3 ogros bregas trocam trecos e trambolhos. Como ficaria a frase para indicar... uma ação futura. Então, como ficaria essa frase no futuro? Se fosse futuro. Se eu fosse falar que isso vai acontecer no futuro, como que ficaria essa frase? E a B, uma ação passada. Como ficaria a frase para indicar uma ação que já aconteceu? Então, se aqui já tivesse acontecido. Tá? Terminando essa parte de português, a gente então vai para matemática. Lembrando que a gente está fazendo as sequências, toda a primeira aula da semana, e a gente já está em 700 a 800. Então, essa semana vocês vão fazer de 700 a 800. E a tabuada do 8. Então, vocês já sabem como fazer, né? Faz tempo que a gente já está fazendo isso. Então, vocês vão começar lá no 700 e terminar lá no 800. Então, 700, 701, 702 e assim por diante. E a tabuada do 8,
vocês vão começar lá, 8 vezes 0, 8 vezes 1, até 8 vezes 10. Terminando matemática, vocês têm ciências. Em ciências, vocês vão aprender o que significa calor e sensação térmica. E para isso, a gente vai ler o texto da página 123 e responder as questões 1, 2 e 3 da página 125. Prestem atenção nas páginas, tá? Então, aqui. Faltou o texto. Só um pouquinho. Então, tá aqui o texto que a gente tem para ler hoje de ciências. Então, vamos começar. O que é calor? Calor é o nome que se dá a uma forma de energia, a chamada energia térmica, que é transferida de um corpo para o outro. Então, a energia térmica, ela é transferida de um corpo para o outro. Ele ocorre quando há diferença de temperatura entre eles. Então, se os corpos ou as coisas estiverem na mesma temperatura, não há essa transferência de calor, só há transferência se a temperatura for diferente. Essa transferência de energia sempre ocorre do corpo com temperatura mais alta para o corpo com temperatura mais baixa. Observe as situações ao lado. Como a transferência de calor ocorre em cada uma delas? Então, aqui tem um copo de café e, claro, tem duas coisas encostando no café quente, podemos dizer assim. Na verdade, uma coisa encostando no café, que é o copo, e o copo está em contato com o ar, que está em outra temperatura também. Então, por isso que quando vocês colocam o café quente no copo, há essa transferência de calor, e a xícara que antes estava fria, ela vai ficar quente tanto quanto o café. Aqui é o contrário, né? Aqui a gente vai até ver umas pedrinhas de gelo aqui em cima. Então, mesma situação. A xícara, ela tá gelada, só que no momento que você põe uma bebida mais gelada ainda, a xícara automaticamente fica mais gelada, porque há essa troca de calor entre a xícara, que é uma xícara, isso daqui não é uma caneca de vidro, mas essa troca de calor entre esse recipiente e o líquido interno. E o contato desse copo, xícara ou caneca, seja o que for, o contato dele com o ar, que está em outra temperatura, vai fazer com que a temperatura desse líquido dentro vá mudando. Então, o café, por exemplo, ele tende a esfriar, ficar na temperatura do ambiente, e aqui também tende a esquentar, no caso do suco, esquentar, ficando na temperatura do ambiente. Então, vamos continuar. Observe as situações ao lado. Aliás, não é aqui. Nessas situações, o café perde o calor para o ambiente e, com isso, ele esfria. O suco, por estar mais quente do que o gelo, perde calor para ele, ficando mais frio. Com o tempo, o gelo receberá calor do ambiente ou do suco e derreterá. Então, aqui também está falando da transferência de energia do gelo para o suco. Então, o gelo transfere a temperatura para o suco para a xícara e o ambiente também interfere em tudo isso. Então, há uma troca de energia mútua ali. Alguns corpos são fonte de calor, isto é, têm capacidade de produzir calor. São exemplos: o sol, o fogo, a lâmpada elétrica. Esse calor produzido pode ser transferido a corpos que tenham temperaturas mais baixas, aquecendo-os e aumentando essa temperatura. Termos como quente, frio e morno são usados para definir a sensação térmica. Então, a palavra quente, frio e morno, elas servem para definir a sensação térmica. Ou seja, como a gente sente o calor. Se tá quente, é quente. Se tá frio, é frio. Se tá morno, é morno. Porém, como vimos no experimento da página anterior, que a gente não viu porque era muito complicado fazer, eu fiquei com medo de vocês se queimarem,
A sensação térmica não define a temperatura real de um corpo. E isso porque, às vezes, eu relo uma pessoa e ela tá fria. Mas a temperatura real de todo mundo tem que estar, em média, na casinha lá dos 36,5 graus. Essa é a temperatura média. Passou de 37, tá passando de 37, tá começando um estado febril, né? Então, por mais que eu rele a mão numa pessoa e ela aparente estar fria, ela vai ter essa temperatura. Por isso que tá falando que a sensação térmica não define a temperatura real de um corpo. Tá? No caso aqui, eu tô dando um exemplo literalmente do nosso corpo, né? Mas tem outras coisas também. Para medir o estado de aquecimento de um corpo de forma precisa, é usado um aparelho denominado termômetro. Com o termômetro, verificamos a temperatura de um corpo. Então, aqui, ele colocou 0,6, vou colocar 0,6 também. Mas é mais ou menos isso daqui. Mais ou menos 36,6, 36,5. Até 37, tá mais ou menos. Passou de 37, começa a ficar preocupante. Que daí começou um estado febril mesmo. Aqui tem um comentário sobre o termômetro. Esse daqui é um termômetro clínico analógico. Para que o líquido volte à posição inicial no interior do bulbo, é necessário sacudi-lo vigorosamente. Então, esse daqui é aquele que sobe um líquidozinho aqui na temperatura do teu corpo. Agora me fugiu o nome desse líquido. Mas é um líquidozinho. Aí, se você tiver na temperatura certa, vai mais ou menos apontar... Ah, tá aqui, ó. 36 até 37. Passou disso, estado febril. Beleza? E aqui, daí a gente tem um digital, que é utilizado também para medir a temperatura do nosso corpo. E aquele que estão usando agora também na gente para entrar nos lugares, também é um digital, só que mais, como que eu posso dizer, mais moderno, né? E mais prático também, né? Porque se a gente não pode ter contato com as outras pessoas, então esse tipo de termômetro para tirar a temperatura de todo mundo não faz sentido nenhum, porque todo mundo vai acabar relando nisso daqui e no fim vai acabar contaminando todo mundo, né? Então aquele lá, como não encosta, tem uma luzinha laser que faz essa medição da temperatura de longe. E mais não deixa de ser digital. Esse daqui é um termômetro digital de rua, em Silveira Martim, Rio Grande do Sul. 2016, esse símbolo aqui, que é uma bolinha e um C, significa graus Celsius. Então, essa bolinha aqui sozinha é graus, e esse daqui é o símbolo do Celsius, a abreviação do Celsius. Bom, finalizando a leitura desse texto, aí a gente tem a atividade. Atividade 1, 2 e 3. 1. Alguns corpos conduzem melhor o calor do que os outros. Os metais, como ferro, alumínio, cobre e prata, são bons condutores de calor. Já a madeira, cerâmica, borracha e cortiça são maus condutores de calor. Sabendo disso, responda as questões. Então, só para falar um pouquinho sobre isso. Nem todo material conduz calor na mesma velocidade. Então, algumas coisas você vai encostar no quente e muito rápido vai ficar quente. Algumas coisas vocês vão encostar no quente e vai demorar para ficar quente. Vai demorar para ver essa troca de calor. E aqui está exemplificando justamente isso. Então, esses materiais como ferro, alumínio, cobre, prata, rapidinho eles têm essa troca de calor. A troca de calor, quando eles estão envolvidos, é muito rápida. Já quando está se tratando de madeira, já demora pra caramba. Cerâmica também demora pra caramba. Borracha também, cortiça também. Só não vou dar exemplos porque só me veio na cabeça coisas perigosas e eu tenho medo de vocês tentarem. Então, só saibam disso, que esses aqui são maus condutores, ou seja, o calor troca de calor, mas é bem devagarzinho. Esses aqui é rapidinho, eles trocam de calor rapidinho. Daí a gente tem a primeira pergunta. A. Quando está no fogo,
que parte da panela fica mais quente? A parte do alumínio ou o cabo? E daí por quê? Por que você acha que isso acontece? B. Por que as panelas têm cabo de madeira ou de plástico e não de alumínio? Então, por que vocês acham que tem? Os cabos são de madeira ou plástico e nunca são de alumínio? Na verdade, eu já vi algumas panelas que são de alumínio, mas é bem difícil até mesmo porque é ruim de segurar. 2. Para que o termômetro é usado? A gente acabou de ler, né? 3. Observe a fotografia ao lado de uma tigela de sopa quente e responda as questões. A. Como ocorre a troca de calor entre a sopa e o ambiente? Então, como você imagina que acontece essa troca de calor? B. O que ocorrerá depois que a sopa ficar exposta ao ambiente por bastante tempo? Então, o que vai acontecer com essa sopa se ela ficar exposta ali um tempão? Vocês vão colocar a resposta nas linhazinhas. Finalizando essa atividade, então vocês acabaram as atividades de hoje e a gente se vê amanhã na próxima atividade. Qualquer dúvida, mande mensagem, beleza? Até!